Doutor, como médico também essa é uma experiência nova para o senhor? É uma experiência que nos dá muita ansiedade, pelo fato de estar esperando o pior. O pior no sentido de termos que assistir pacientes com mais graves, num cenário de talvez de recursos que não sejam, que nós não tenhamos todo o recurso que vamos precisar pela demanda de casos, e também de preocupação conosco mesmo, né? Nós não somos mais imunes do que qualquer outro ser humano. Então, também é um risco para nós que temos famílias, filhos para criar, familiares, de estarmos frente a frente, nos expondo, mas não há outra opção. É isso que nós escolhemos na vida e é isso que nós vamos fazer. Então, para nós é um desafio absurdo. Acho que a maioria dos médicos está nesse momento num nível de ansiedade altíssimo. Como que estão sendo feitos os tratamentos das crianças aqui? As crianças com câncer, elas que estão em tratamento, nós redobramos os cuidados, especificamente os cuidados de distanciamento. Eles já são pacientes que têm essa cultura estabelecida de isolamento social pela doença e pela imunossupressão que eles já têm. Então nós aumentamos as recomendações. Além disso, nós esvaziamos o hospital daqueles pacientes que estão somente em acompanhamento pós-tratamento. Todos os pacientes com câncer foram vacinados para a vacinação de influenza vírus esse mês e estamos alerta a todos os sintomas de síndrome gripal. Quantos casos confirmados aqui? No hospital, em relação a pacientes com câncer, não tivemos nenhum. Porém, em relação a crianças pediátricas, na enfermaria de pediatria, tivemos 4 casos. Um deles foi um caso muito grave, que veio a óbito, mas era suspeita que não foi confirmada. Os outros 3 casos foram tratados também, internados, estão bem, tiveram alta, todos já tiveram alta. Nós estamos nesse momento sem nenhum caso de suspeita de Covid e os 3 casos estão aguardando exames e todos os 3 estão em casa. Como o senhor analisa o quadro evolutivo de uma criança que pode vir a contrair o coronavírus? Nós temos muito pouca literatura. Temos 2 estudos, na verdade, foram publicados agora mês passado, provenientes de pacientes chineses, e lá nesses estudos eles mostraram uma mortalidade muito baixa. Na verdade, somente um óbito foi verificado em população pediátrica. A maioria deles tiveram sintomas de desconforto respiratório, quadro gripal, febre, dor no corpo, porém a maioria evoluiu bem. Então a nossa expectativa da população pediátrica é uma expectativa boa com relação à evolução dos pacientes. A nossa maior preocupação nesse momento é em relação ao fato deles poderem, pelo fato de terem poucos sintomas, serem internados em situações na qual a gente não faz a suspeita diagnóstica de Covid, porém não isola, e eles passarem a doença para colaboradores. Então os nossos colaboradores acima de 60 anos foram todos afastados durante esse período. Quantos pacientes com câncer tem hoje que não precisam vir aqui? Como que vocês estão fazendo esse encaminhamento? Os pacientes com câncer, o total que estão em tratamento, fica em torno de 98 pacientes nós tivemos. Nós temos pelo menos 5 vezes mais esse volume de pacientes, por volta de 400 a 500 pacientes que estão fora de tratamento em acompanhamento, em torno de 500 e pouco. Nós pegamos todas as nossas agendas, fizemos o contato telefônico, perguntamos como eles estavam e pedimos para eles não fazerem nem os exames e nem comparecerem nas consultas de acompanhamento exatamente esse mês e o próximo, para que a gente possa deixar eles longe daqui e diminuir a circulação de pessoas dentro do hospital. Os familiares que têm criança com câncer, como eles estão se comportando em casa, porque eles têm que sair e voltar para cuidar do filho também. Exato. Nós temos orientado para redobrar os cuidados, principalmente com secreções, usando máscara, redobrar o cuidado de higiene das mãos, né?
e no primeiro sinal que eles tiverem, por exemplo, de coriza, tosse, que eles avisem para serem separados dessas crianças. É isso que a gente tem feito de recomendação para eles. Isso já é mais fácil, porque eles já têm essa cultura, pelo fato da criança ser imunossuprimida, eles já têm cuidados a mais do que a população geral. O senhor também atende na Unimed, né? Como vem sendo o atendimento de crianças lá? Está bem organizado. O atendimento lá foi separado, atendimento de pronto-socorro. Então, aqueles que têm qualquer queixa respiratória são atendidos de maneira separada por médicos de idades abaixo de 60 anos. E quando eles internam, eu acabo trabalhando no setor de internação. Eles estão tendo todos os cuidados de internação. Lá nós tivemos 4 casos também. Os 4, eu acompanhei os 4. E todos os 4 foram bem, clinicamente bem, tiveram boa evolução, em torno de 3 dias já tinham tido alta. Como que você analisa hoje a questão da evolução do quadro no público jovem, de criança, adulto e adolescente? Acho que o público jovem tem uma chance menor de sintomas mais graves do que os idosos, né, que isso está bem comprovado. Porém, tem uma faixa da população jovem, adulto jovem, que vem sendo afetada por infecções graves e até com óbitos. Então, acho que esse público não dá para a gente achar totalmente que eles não vão ter nada. De qualquer maneira, acho importante pessoas jovens que tenham comorbidades, como hipertensão, doença pulmonar ou algum tipo de imunossupressão, que eles também tenham cuidados de afastamento social, porque essa população nós ainda não temos estudos suficientes para definir se eles são totalmente imunes do ponto de vista da evolução da doença. Como médico, é fundamental o isolamento social e hoje, sempre que sair na rua, usar a máscara? Eu entendo que nesse momento o que nós temos de evidência científica e de recomendação, tanto da Organização Mundial de Saúde, de vários países que tiveram realmente epidemias com alto índice de mortalidade, é esse isolamento social. A minha impressão como médico é que nós no Brasil certamente teremos uma condição um pouco menos pior do que nos outros lugares, por questão, na minha visão, de clima, e eu acho que nós tivemos um preparo, né? Esse isolamento social foi feito numa fase que eu acho que ele foi o suficiente também para nos ajudar a diminuir esse pico de casos. Porém, na minha visão, e pelo que eu tenho realmente estudado e visto, as próximas 2 semanas serão fundamentais para nós, para podermos entender melhor como vai se comportar a doença no Brasil. Ou seja, o pico que nós poderemos chegar vai indicar o resultado do próprio isolamento, né? Exatamente, talvez nessas 2 semanas nós já vamos ter a resposta se isso que nós fizemos de isolamento social nas 2 semanas anteriores, se isso funcionou, com o sentido de achatar a curva de evolução da doença ou não. Me parece que sim, apesar dos casos estarem aumentando o número também, a mortalidade que nós estamos tendo é uma mortalidade ainda baixa comparado com a mesma fase que ocorreu essa epidemia, essa pandemia em outros países. Em outros países, nessa altura da doença, da fase, da curva, eles já estavam tendo mais mortes. No Brasil nós temos pouca identificação por causa dos exames. Porém, a mortalidade é um indicador que pode ser um pouco mais fiel para mostrar como é que está sendo a evolução no nosso país. E também, infelizmente ainda, não é o caso das crianças terem contato com os avós, né, doutor? A preocupação nossa é essa, né? E acho que a preocupação também é com as escolas. Se elas começam a voltar para a escola, e nas escolas elas têm maior circulação de vírus, juntando com a fase de outono e inverno que está chegando, né? Então, a chance delas pegarem mais vírus nessa fase é muito maior. E a preocupação é delas terem essa convivência mais próxima, pegar e levar esses vírus para os idosos. Então, acho que num determinado momento, realmente nós vamos ter que ter esse cuidado de afastar os idosos das crianças. O problema é que isso talvez em populações mais carentes não seja possível, porque vivam
todos na mesma casa. Então, essa atenção acho que vai ter que ser redobrada pelos governos de estabelecer quando as crianças voltam para a escola a partir de agora, né? Para concluir, doutor, uma dúvida. O paciente que é assintomático, nem sabe que contraiu, por isso que é fundamental os cuidados dele o tempo todo, voltando da rua e dentro de casa. Eu acho que nós mudamos agora os hábitos, né? A maneira de nos relacionarmos nos próximos meses, ela terá que ser diferente. Apesar de todos nós estarem, se estivermos assintomáticos, teremos que fazer cuidados preventivos independente de sintoma. Quais são? Manter relações mais distantes, estar o tempo inteiro lavando as mãos, se tossir, ter cuidado de não espalhar secreções, né? Ter uma etiqueta social diferente do que tínhamos, né? E com isso esperar que com o tempo haja, ou a gente vai se contaminando aos poucos, ou haja alguma vacina que certamente haverá em algum espaço de tempo, do mesmo jeito como houve com a influenza. Eu acredito que com todo investimento que nós estamos tendo em ciência, haverá também vacina e tratamento. Mas nesse momento, o que nós temos que fazer é ter um cuidado excessivo para que a gente não pegue e nem transmita o vírus para as pessoas. Que mensagem o senhor deixa para os familiares e pacientes aqui do GEPAS? O que eu acho que os pacientes daqui, primeiro, eu acho que eles devem se preocupar sim, como nós sempre falamos, com relação aos cuidados de pegar a infecção. Todas as infecções, eles são mais suscetíveis, outros vírus, outras bactérias. Então, vamos redobrar isso. Em relação aos pais, saber que apesar desse risco dessa pandemia, os estudos mostraram que as crianças não tiveram resultados piores. Então, isso é bom. Porém, nós estaremos atentos e sempre orientar, na evidência de qualquer sintoma, procurar a gente que nós vamos estar dando o tratamento adequado.